Pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Sérgio Feitosa para mais uma videoaula de filosofia, dando sequência às nossas aulas sobre filosofia medieval. Nesta, falaremos um pouco sobre a vida, a obra e o pensamento de Santo Agostinho, um dos maiores pensadores de todos os tempos. Agostinho nasceu em Tagaste, no norte da África, em 354. Tagaste pertence a um reino antigo chamado Numídia, que hoje vem a ser a Argélia, país situado no norte da África. Ele era filho de Patrício, um pequeno proprietário e pagão, que em seu leito de morte converteu-se ao cristianismo. E a mãe de Agostinho chamava-se Mônica, doravante Santa Mônica, uma cristã fervorosa que vai ter um papel importantíssimo na formação moral de seu filho. Mônica teve mais 2 filhos, Navígio, que morreu pequeno, jovem pelo menos, e Perpétua, Santa Perpétua. Agostinho passou sua infância em Tagaste, onde estudou inicialmente e depois se mudou para Madauro, onde fica de 365 até 370. Aos 16 anos, ele volta a Tagaste. A experiência dele não foi muito bem sucedida lá em Madauro, pelo menos do ponto de vista moral. Ele começa umas amizades e um tipo de vida que vai muito de encontro aos padrões morais de sua mãe, rígidos. Inclusive, ele fala muito isso em uma obra grandiosa chamada Confissões. Dos livros que Agostinho nos deixou, destaca-se esta como uma espécie de biografia e reflexo da sua formação moral, teológica, filosófica. Na sua volta a Tagaste, Agostinho se envolve num episódio chamado de O Roubo das Peras, onde ele fala, inclusive, da sua, digamos assim, inclinação ao mal. Roubou as peras por roubar, pelo prazer de roubar e entregá-las aos porcos. Depois ele vai de Tagaste para Cartago, no mesmo ano de 370, finalzinho dele, já chegando no ano seguinte. E ali ele vai estudar retórica, ali ele vai conhecer clássicos como Cícero, a obra de Cícero, Hortênsios, que segundo ele vai ter uma importância muito grande na sua paixão pela filosofia. E também ali ele vai se envolver com o maniqueísmo, uma espécie de doutrina de origens persas que vê o mundo de 2 formas distintas, uma luta constante entre o bem e o mal. Interessante observar, pessoal, que essa sua permanência em Cartago e essa sua relação com o maniqueísmo vai ser contraditoriamente importante no futuro, quando ele então migra para a Itália. Ele vive uma época em Roma, depois ele vai para Milão e ele passa a combater radicalmente esse mesmo maniqueísmo que outrora ele tanto defendia e a ele era ligado. Então, por volta de 383, mais ou menos, ele resolve levar uma vida de mais conforto material e migra para Roma, como eu já disse, na Itália, e ali funda uma escola de retórica. Não foi muito bem sucedido e dali ele recebe um convite e ele aceita ir para Milão, ser uma espécie de orador e professor de retórica, a convite do próprio Estado. Ele vai ser um funcionário público. E é em Milão, pessoal, que a vida de Agostinho sofre assim uma reviravolta muito grande. Porque conhecendo Santo Ambrósio, bispo Ambrósio, Agostinho se fascina, não só pela oratória de Ambrósio, mas também pela influência que Ambrósio compartilha com Agostinho. Do neoplatonismo, de Plotino e Porfírio, que Agostinho então vai se apaixonar, e pelo cristianismo sobretudo, nos ensinamentos de São Paulo e no Evangelho de São João principalmente. Várias personagens, entre elas Mário Vitorino, vão consolidar essa relação de Agostinho com
a filosofia neoplatônica e a teologia cristã. Agostinho, então, pessoal, ele vai começar a perceber que aquela sua vida tão ligada aos prazeres e à matéria não fazia o menor sentido para a sua formação moral. E que a insistência de Santa Mônica parece que chegava ali a um momento muito positivo. Ele, Agostinho, que lá em Cartago relacionou-se com uma concubina, cujo nome nós ignoramos, nós não descobrimos até aqui pelo menos, mas vai ter com ele uma relação muito duradoura, inclusive dando-lhe um filho que é Adeodato. Então, pessoal, Agostinho ele vai se converter ao cristianismo por volta de 386 e no ano seguinte ele vai ser batizado por Ambrósio. Resolve voltar à África e para poder levar essa sua vida religiosa e filosófica bem mais a sério. Nessa transição para a África, morre sua mãe naquele mesmo ano, no porto de Óstia, e Agostinho chega com Adeodato por volta de 388 em Tagaste, sua terra natal. Naquele mesmo ano, morre seu filho Adeodato e Agostinho se desfaz de seus bens e resolve dar o dinheiro aos pobres. Mantém apenas a casa da família e ali ele faz uma espécie de mosteiro. Pouco tempo depois, Agostinho então começa uma série de viagens a Cartago, ou melhor, desculpa, a Hipona, e nessa sua ida a Hipona, ele recebe um grande chamado que é o sacerdócio. Em 391, o Agostinho, que já era convertido ao cristianismo, vai ser sacerdote e 4 anos depois ele vai ser ordenado bispo de Hipona. Deste ano até a sua morte, ele vai exercer com muita força o papel de teólogo e também filósofo lá em Hipona, apesar das grandes ameaças que o Império Romano, do qual fazia parte o norte da África, Hipona também, quanto aos bárbaros. Inclusive a morte de Agostinho em 430 se dá em meio exatamente a invasões bárbaras à cidade. Então, pessoal, em linhas gerais, isso foi muito rapidamente traços biográficos de Agostinho, que vai nos deixar um grande legado bibliográfico, pessoal. Mas assim, do ponto de vista do pensamento de Agostinho, no que muitas obras de Magistro, A Cidade de Deus, Confissões, entre outros, vão nos revelar a sua grandeza, o pensamento de Agostinho ele pode ser resumido em 3 grandes partes. Primeiro, pessoal, essa relação forte que ele vê entre a filosofia e a teologia. Segundo, a teoria do conhecimento, que Agostinho associa muito a uma interioridade e a uma subjetividade. E por fim, vamos tentar nos centrar aqui na sua teoria da história. Então, começando. O pensamento de Agostinho, pessoal, no que tange a essa relação com a filosofia e a teologia, remonta muito aos seus estudos do neoplatonismo, repetindo de Plotino e Porfírio, que ele vai estudar a partir da influência que ele recebe lá daqueles pensadores de Alexandria, no Egito, que ele vai ler, e perceber que, para Agostinho, a filosofia neoplatonista, o pensamento que vem lá de Platão, preparou a alma do ser humano para um conhecimento muito mais profundo de verdade revelada, que é o cristianismo. Para Agostinho, é aquele esquema que Isaías, no seu livro, capítulo 7, versículo 9, propõe: se não crerdes, não entendereis. Você precisa crer para poder entender. A verdade para Agostinho, neste mundo sensível em que vivemos, é limitada. Então você tem dentro de você um saber que ele crê que temos, mas ele não nasce conosco. Ele vem a partir de uma revelação divina. Então Agostinho, pessoal, ele percebe que não existe como separar filosofia e teologia. Portanto, que do ponto de vista da teoria do conhecimento, a gnosiologia, a epistemologia de Agostinho entende que, como diria Platão no seu famoso Menon, nós
temos sim um conhecimento dentro de nós, só que Agostinho, diferente de Platão, ele não crê em reminiscência. Ele propõe uma iluminação. Agostinho, diferente de Platão, ele não crê numa anamnese, que o ser humano consiga influenciar, ensinar ao outro aquilo que só Deus ensina, na verdade. É uma interioridade, é um inatismo que ele vai escrever numa grande obra chamada De Magistro. Tá? Essa teoria do conhecimento ele vai nos apresentar em De Magistro, que também é uma grande obra de pedagogia e também de linguagem, tá, pessoal? Só que esse inatismo agostiniano, diferente do inatismo platônico, não é porque nós nascemos com o conhecimento que trazemos de outras vidas, mas porque Deus nos revela. Então, para Agostinho, pessoal, é essa iluminação, é essa revelação que Deus nos dá e que nos desabrocha o conhecimento e o saber dentro de nós. E nesse sentido, pessoal, para Agostinho, a própria história humana ela é feita, na verdade, de ciclos. Diferentemente da concepção histórica dos antigos gregos, não existe um começo e um fim para todos nós. Há quem veja, inclusive, pessoal, nessa teoria meio cíclica, repetitiva da história em Agostinho, uma influência muito grande em outros pensadores como Hegel. A dialética de Hegel teria, assim, uma relação muito forte com essa visão de teoria histórica agostiniana. Agostinho percebe, então, que a história ela é feita de momentos e que nós vamos sempre amadurecendo e crescendo à luz de Deus. Onde é que ele revela muito isso para a gente? No seu clássico A Cidade de Deus, a sua última grande obra, onde Agostinho percebe que há duas grandes cidades, uma no céu, que é a de Deus, e uma na terra, que deve ser comandada pela igreja que tem essas chaves. Então, pessoal, de um modo geral, esse é o pensamento do nosso grande Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Espero que vocês tenham compreendido bem o que falamos. Foi algo muito rápido, foi algo realmente muito pontual, mas como esses nossos vídeos, então, eles exigem, né? A praticidade do tempo de hoje, infelizmente, nos impõe essa condição. Então, pessoal, mas revejam aí várias vezes o vídeo quando puderem, enquanto puderem, e deixem seu like e seu comentário. Importantíssimo para nós podermos, então, até melhorarmos cada dia mais. Ok, pessoal? Forte abraço, bons estudos e até a próxima. Estudem, porque estudar faz sentido.